Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cléia da Rocha e estamos começando com mais uma aula de português para os sextos anos. Antes de nós começarmos o assunto da nossa aula hoje, vamos dar os nossos recadinhos? Então, lembrando, a vocês que estão assistindo às aulas somente pela TV, então vocês devem entrar em contato com a escola para levar e buscar os materiais para ser avaliado ao longo do trimestre. E vocês que estão assistindo pelo aplicativo, pelo YouTube, estão tendo acesso ao Classroom, tem que entrar lá e fazer o exercício e confirmar a presença. É muito importante, então não esqueçam. Vamos começar com a nossa aula de hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre o gênero romance. E nós vamos conhecer um dos romances mais famosos da literatura mundial e vamos ler os fragmentos desse romance. Nós também vamos falar um pouco sobre interpretação de texto a partir do significado das expressões e também sobre os elementos da narrativa, focando hoje no narrador e na personagem. Ok? Então, os objetivos da nossa aula são aprender um pouco mais sobre o romance e os seus elementos composicionais. Antes de começarmos, então, a falar sobre o romance, vamos relembrar um assunto das aulas anteriores. Então, observe o nosso quiz aqui. Vamos fazer junto? Vocês se recordam que nós estávamos vendo o classificado poético. Hoje nós vamos entrar num novo tipo de texto. Então, vamos lá. A diferença principal entre um texto narrativo em prosa e um poema é que o poema está dividido em versos e estrofes e o texto em prosa está dividido em parágrafos. B, o texto em prosa conta uma história ficcional e o poema conta uma história verdadeira. O texto em prosa tem eu lírico na terceira pessoa e o poema tem narrador na primeira pessoa? Ou letra D, não há diferença entre esses textos. Então, o que nós temos aprendido até agora sobre o texto em prosa e o poema? Vamos lá? Qual que é a resposta correta? O poema, vocês se recordam que ele está dividido em versos e estrofes. E o texto em prosa está dividido em parágrafos, ok? Vamos conhecer hoje, então, um pouquinho mais sobre um romance, que é O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, aliás, do Antoine Saint-Exupéry. Esse é um escritor francês, por isso esse nome aí, Antoine Saint-Exupéry. Vamos começar? Então, nós vamos ver aqui primeiro uma crítica sobre esse romance. E crítica não é uma coisa negativa, a crítica pode ser boa, né? Pode ser uma crítica no sentido de falar sobre as qualidades. A crítica, ou a gente chama também esse tipo de texto aqui, uma resenha, né? Vamos então ler esse texto? O Pequeno Príncipe é uma obra literária do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que conta a história da amizade entre um piloto com um príncipezinho. A amizade começa no dia em que o avião do piloto teria caído no meio do deserto do Saara. Lá ele adormece e, ao acordar, se depara com o Pequeno Príncipe, que pede para que ele desenhe um carneiro numa folha de papel. O Pequeno Príncipe mora no asteroide. Ao longo da história, ele descreve como é o lugar onde vive e conta ao piloto as aventuras de suas viagens para outros planetas. O Pequeno Príncipe é o terceiro livro mais vendido no mundo. Viu? Já foi lido por muita gente. Olha só, 8 milhões só no Brasil. Possui cerca de 134 milhões de exemplares vendidos, 8 milhões só no Brasil, e foi traduzido
em mais de 220 línguas e dialetos. Então, nós conheceremos hoje um dos romances mais importantes, podemos dizer, da literatura mundial, ok? Sua história deixa marcas profundas pela simplicidade de suas mensagens de otimismo, simplicidade e amor. Então, é um texto repleto de reflexões sobre a vida, sobre a existência. Então, essa é uma parte da crítica, da resenha sobre esse texto que foi publicado no Estadão. Vamos agora acompanhar no vídeo o trecho dessa história que conta o dia em que o piloto encontrou o príncipezinho lá no deserto do Saara. Vamos lá? Imagine qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha me acordou dizendo: Por favor, desenhe um carneiro para mim. O quê? Desenhe um carneiro. Levantei num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos. Olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. E aí, pessoal, o que vocês ouviram e leram foi um pequeno fragmento desse texto que é o Pequeno Príncipe e que nós vamos conhecer ao longo das próximas aulas, começando hoje. Então, observe, né? Então, vocês viram que a amizade entre o Pequeno Príncipe e o piloto começa com o Pequeno Príncipe pedindo para que ele desenhe um carneiro, né? E como será que essa amizade vai se desenvolver? O que será que esse Pequeno Príncipe tem a revelar sobre o seu planeta e sobre os outros planetas pelos quais ele passou? Vamos continuar acompanhando essa história, então? Então, observe. Então, esse texto vai contar dessa relação de amizade. Ok? Vamos acompanhar, então, outro trecho do vídeo em que acontece um encontro inesperado entre o príncipe agora e outra personagem. Não é mais o piloto, é outra personagem. Prestem atenção que nós já vamos comentar sobre esse texto. Bom dia. Bom dia. Eu tô aqui, ó, embaixo da macieira. Vem brincar comigo. Estou tão triste. Eu não posso brincar com você. Você ainda não me cativou. Ah, desculpa. Mas o que quer dizer cativar? Você não é daqui. O que procura? Procure os homens. O que quer dizer cativar? Os homens têm fuzis e caçam. É assustador. Eles criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Você procura galinhas? Não, eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido. Significa criar laços. Criar laços? E aí, pessoal, gostaram desse outro momento da história do Pequeno Príncipe em que ele encontra uma nova amiga? Mas espera aí, ela ainda não é amiga dele. Por quê? Porque ela ainda não o cativou e ele não cativou a ela. Vamos descobrir o que é esse cativar também ao longo da aula. Então, observe. Agora que vocês já escutaram e leram, então, esse trecho do Pequeno Príncipe, nós vamos ler agora o trecho do livro, o fragmento do livro. Quero chamar a atenção de uma coisa, né? Às vezes há uma pequena diferença entre algumas palavras, porque o livro do Saint-Exupéry, ele foi escrito tradicionalmente, originalmente em francês. E aí, quando se faz as traduções, há pequenas mudanças, mas elas não chegam a mudar o sentido do texto. Vamos continuar, então? Observe agora, então, a leitura do trecho que nós acabamos de acompanhar no vídeo. Bom dia, disse a raposa. Bom dia,
respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpe, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem cômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Então, observe aqui o começo dessa amizade que está se formando aqui. E eu chamo a atenção de vocês aqui para a preocupação da raposa. Ela vai mostrar uma preocupação com as galinhas, né? Por que será que ela está tão preocupada com as galinhas? Ela pergunta ali se o príncipe procura galinhas. Ela fala que os homens, que a única coisa interessante que eles fazem é o fato deles criarem galinhas. Vão pensando aí sobre o que vocês sabem sobre as raposas. E observe ali que o príncipezinho, ele fica perguntando ali, o que é cativar? O que é cativar? Vamos também depois descobrir o que é cativar, não é mesmo? Então, agora, vocês vão fazer uma atividade que vai testar um pouquinho da memória de vocês. Vocês, então, vão observar, se lembrar, né? No trecho que foi escrito no livro e no diálogo que ouvimos no vídeo, existe uma diferença. Qual é essa diferença? Então, vamos apelar para a memória, ver se vocês prestaram atenção no vídeo e na leitura, um tempinho para vocês tentarem descobrir qual é a diferença e nós já voltamos aqui com a resposta.
aí, pessoal, conseguiram lembrar ali, recordar qual é a diferença? Quem não conseguiu fazer, presta atenção agora. Olha só, a diferença entre o diálogo do livro e o diálogo do vídeo está na presença do narrador, que só aparece no texto escrito no livro. Observe aqui, esses trechos em vermelho, eles são a voz do narrador aqui. Então, lá no vídeo, como é um texto teatralizado, não tinha a presença do narrador. Ok? Observaram? Vamos continuar? Então, hoje nós vamos falar sobre o narrador. Nós já falamos sobre esse elemento narrativo quando abordamos o conto e a crônica também, vocês se recordam. Então, o que é o narrador? O narrador é quem nos conta a história. Existe 3 tipos de narrador. O narrador em primeira pessoa, que ele participa da história. O narrador em terceira pessoa, que ele não participa da história, ele apenas observa. E ainda, olha só, o narrador onisciente, que ele pode participar da história, ser primeira pessoa, ou pode apenas contar a história. Mas qual que é a diferença do narrador onisciente em relação aos 2 primeiros? A diferença é que ele tem a capacidade de, como se ele pudesse entrar na cabeça dos personagens. Então, ele tem a onisciência, ele sabe o que as personagens pensam, faz antecipações. Então, é um tipo de narrador um pouco mais complexo. Tudo bem? Olha só ali a descrição. Então, ele conhece tudo sobre os personagens, sobre o enredo, sabe o que se passa no íntimo delas, conhece suas emoções e pensamentos. Então, esse narrador consegue revelar a consciência das personagens. Tudo bem? Então, agora vamos lá. Agora que vocês já aprenderam sobre os tipos de narradores, vamos fazer essa atividade aqui? Vamos fazer e nós já voltamos aqui com a resposta, tudo bem?
aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Esse tá fácil, não é mesmo? Porque você já conhece um pouco sobre o narrador das outras aulas também. Então, observe. Vamos ler o trecho do Pequeno Príncipe? Imagine, então, minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Dizia, por favor, desenha-me um carneiro, hein? Desenha-me um carneiro? Que tipo de narrador há nesse trecho? Então, o tipo de narrador presente é um narrador personagem, narrador primeira pessoa, nós chamamos também. No romance O Pequeno Príncipe, o piloto assume o protagonismo da história, juntamente com o Pequeno Príncipe, e tem a função de narrar. Então, algumas partes são narradas pelo próprio piloto, que é um dos personagens. Tudo bem? Vamos continuar? Mais uma atividade aí para vocês. Agora sim, sobre o significado da palavra cativar. Você sabe o que significa cativar? Então, vamos resolver esse exercício e nós já voltamos.
E aí, pessoal? Então, vamos ler a pergunta aqui antes de respondermos. E aí, se vocês fizeram parecido aí, não precisa estar igualzinho aqui a resposta da professora, tudo bem? Então, vamos lá. O Pequeno Príncipe pergunta 3 vezes à raposa o que é cativar, porque não sabia o significado da palavra. E você sabe o que ela significa? Então, se você não sabia, o que você fez ali? Você leu, então você tinha que ver no dicionário os possíveis significados e copiar o que mais se adequa. Por quê? Porque no dicionário há muitos significados, às vezes, para uma palavra. E aí, como que eu sei qual que é o significado correto para aquele momento? Pelo contexto, né? Pelo que está sendo proposto ali no texto. Tudo bem? Então, o que é cativar? Segundo o dicionário Aurélio Digital, esse dicionário vocês podem baixar no telefone, quem tem tablet, computador, ele ajuda muito para vocês consultarem quando precisar. Vocês não precisam pagar nada para ter ele nos aplicativos. Então, observe. Então, segundo esse dicionário, uma das definições de cativar é ganhar a simpatia, a estima, granjear algo ou alguém. O que é granjear? Conquistar. Então, é quando eu conquisto a simpatia de alguém, quando eu faço essa pessoa gostar de mim. Isso é, então, cativar. Tudo bem? Esse texto que nós estamos lendo, ele é o gênero romance. Então, o gênero romance, ele nasce lá no século 17, 18, mas ele se torna popular quando nascem os jornais, os grandes jornais, no século 19. Então, é um texto de longa extensão, tem muitos personagens, tem uma variação de tempo grande, de espaço, e tem também o narrador que conta a história. O Pequeno Príncipe, esse fragmento que nós estamos lendo, ele tem poucas personagens, pouca variação de tempo e pouca variação de espaço. Mas o livro todo, ele é repleto, então, de personagens, de descrição de vários espaços e de várias partes do tempo também, digamos assim. O Pequeno Príncipe vai contando vários momentos, né, da sua história. Então, observe. Então, o Pequeno Príncipe é um gênero de texto chamado romance. Tudo bem? Então, vamos fazer uma atividade agora, mais uma aí sobre o Pequeno Príncipe. Então, vocês vão agora tentar ali observar as características reveladas pela ação do Pequeno Príncipe e pelo jeito dele falar. Um tempinho e nós já voltamos com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram responder essa pergunta? Então, olhe lá. Então, vamos ler junto primeiro? Releia o trecho abaixo do romance O Pequeno Príncipe e observe as palavras destacadas. Que características elas revelam sobre o Pequeno Príncipe? Então, vamos ler lá? Vamos juntos? Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Então, observe a palavra polidamente e quando ele diz ali para a raposa, tu és bem bonita. O que isso revela sobre esse personagem, sobre o Pequeno Príncipe? Vamos lá? Então, essas palavras ali em destaque, elas revelam que ele era uma pessoa educada e gentil, né, com os outros, porque ele responde polidamente. Polidamente quer dizer de uma forma educada, né? E além disso, ele também ali elogia a beleza da raposa. Então, ele tem essas características. Ok? Vamos continuar? Então, vamos falar um pouco mais sobre os elementos narrativos? Nós vamos falar bastante sobre esses elementos ao longo das nossas aulas. E vocês se lembram que nós já falamos sobre eles quando trabalhamos o conto, quando trabalhamos a crônica também. Então, vamos lá. O que são elementos narrativos? Elementos narrativos são aqueles elementos que constituem um texto narrativo. O que quer dizer isso? Todo texto narrativo, ele conta uma história, tem personagens, tem um espaço, tem um tempo e tem um narrador. Então, quando a gente lê um texto que é narrativo, pode ser o romance, como nós estamos vendo hoje, pode ser o conto, pode ser a crônica. A que nós temos que estar atento? Aos elementos narrativos. Por quê? Porque são eles que vão trazer um entendimento da história para nós leitores. Tudo bem? Então vamos relembrar novamente. Personagens, quem vive a história. Tempo, quando ou quanto tempo dura a história. Espaço, lugar onde ocorre a história. Narrador, quem conta a história. E tem ainda um enredo, que é a própria história que está sendo contada. Ok? Vamos continuar? Então, agora vocês vão fazer uma atividade que é bem fácil. Um tempinho para vocês fazerem e nós já voltamos.
aí, pessoal? Essa aqui estava bem facinha essa questão, né? Então vamos lá. Quem são os personagens que aparecem no fragmento que lemos e ouvimos? Muito fácil, né? Então, as personagens ou os personagens, lembram-se que eu já disse para vocês que as personagens e os personagens, as duas formas estão corretas? Que eu posso dizer as personagens e ter personagem masculino e feminino, e que eu posso fazer o contrário também, dizer os personagens e ter personagem feminino e masculino. Então, as duas formas estão corretas de se falar. Então, e quem são os personagens ou as personagens? São o piloto, o pequeno príncipe e a raposa. Muito fácil, não é mesmo? Então, vocês gostaram dessa história? Gostaram do livro Pequeno Príncipe? Então, o Pequeno Príncipe ele é um livro que ele tem para ser vendido, mas ele tem também para ser baixado na internet. Mas sempre lembrando, vocês que são pequenininhos têm que pedir aí a ajuda do responsável para acessar a internet, tudo bem? E os vídeos que nós vimos hoje nessa aula, vocês gostaram? Então, esses vídeos foram feitos a partir do livro Pequeno Príncipe pela Lara Velho, né? Então, a Lara faz a adaptação, aí ela contou com a ajuda aqui do Glauco Fernandes, que fez a música, e do Hélio Ribeiro também, que fez a parte da narração ali. Então, quem quiser continuar assistindo, é muito legal essa história. Às vezes você está cansado, naquele dia está com preguiça de ler, que tal você ver o vídeo completo da história do Pequeno Príncipe? Então, ele está nesse endereço aqui, eletrônico aqui, tá? Nesse endereço no YouTube. Então, não deixe de assistir lá, conhecer um pouco mais sobre essa história. Tudo bem? Vamos continuar? Então, hoje nós trabalhamos com a leitura do Pequeno Príncipe, do Antoine Saint-Exupéry. Então, esse livro, como eu falei, ele é muito importante para a história da literatura. E nós vamos continuar conhecendo mais sobre ele nas próximas aulas. Tudo bem? Então, o que a gente trabalhou hoje? A gente leu um fragmento de romance, né, do Pequeno Príncipe. Nós também conhecemos sobre os elementos da narrativa, principalmente sobre o narrador e sobre as personagens que fazem parte dessa história. E também nós aprendemos o significado de algumas expressões, né? Aprendemos o que é polidamente, que significa educadamente, e aprendemos o significado de cativar. E aí, você já cativou alguém hoje? Cativar as pessoas é um gesto muito importante e muito bonito, como nós continuaremos aprendendo nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse livro, de ver o vídeo, e até a próxima aula.